Bom dia, família sem mimimi. Bora papear? Chegou o grande dia de entender um pouco mais sobre o azul de metileno. Enquanto as pessoas começam a se chegar por aqui, a gente vai aguardar um pouquinho a galerinha chegar, nossa família. Carlinha já chegou por aqui. Carlinha, você foi a primeira onda do dia. Gente, sejam todos bem-vindos. Vou tomar aqui uma aguinha que já está viva, com bicarbonato e sal integral, porque a gente é inteligente e já aprendeu que a água não pode ser água pura, gente. Não faz sentido. Senão ela passa direto e não hidrata o nosso corpo, e a gente quer o quê? Hidratar. Já tô aqui, ó, com minha camiseta da Sela. Fiz a minha aquisição, olha aqui, estilo de vida carnívoro. Adquire a sua também, viu, gente? Não é patrocinada, mas é com amor, contribuir com quem? Com nossa comunidade, né? Adquirir produtos das pessoas que estão ao nosso lado, que fazem estratégia para todos nós crescermos juntos. Então, ó, Sela, camiseta maravilhosa, algodão incrível, que eu tô mega satisfeita. Eu vou chamar a Carlinha. Meu amigo também acabou de entrar. Hoje a gente vai falar sobre o azul de metileno. Eu trouxe aqui o meu, vou colocar e tomar aqui. Que o dia foi corridinho, já malhei, já treinei, já recarreguei minha bateria, né? E agora a gente vai bater o papo. Deixa eu chamar a Carlinha. Para fazer parte, tem um sentido, inúmeros benefícios, mas eu quero compartilhar com vocês. Tô vendo! Eita, Tia, estamos uniformizadas, né, Mimi? é um prazer Não vestir dá essa pra ver, eu acho. camiseta. Mas é a mesma, é? O mesmo tema? Não, é Ah, a minha uniforme eu tenho mesmo. mimimi. É o uniforme do Mimimi. Bom Oi, dia, gente. Carlinha. Tava com saudade de Eu conversar assim. também. Mimi anda tão sumida, anda tão por aí, com os negócios aí, que depois a gente quer saber detalhes sobre Vai detalhes que ela vai levar tudo pro ser desafio, tá, gente? Com certeza, tá? Então, assim, sempre. como ela fala, tudo que ela aprende, ela ensina, né? Precisa aprender para depois ensinar. Então, é isso aí. Oi, gente. Emília, Fran, tudo bem? Márcia, lindona, tá sempre aqui. Elisângela, tudo bem, gente? Bom dia. Aguardando aí o TED maravilhoso da Nutrafóton. E é isso, né, Mimi? Ah, Estamos eu tô tão ansiosos. feliz. Eu confesso que eu demorei tanto para usar o azul. Primeiro, porque eu não tinha muita informação. Eu conheci Tá através da vendo o TED, Carlinha. Mimi? Peraí, Eu tô peraí. Mimi, você tá vendo o TED? vendo. Tô. Aí eu conheci através da Carlinha. Mas só que, como sempre, muitas coisas na vida da gente, né? E eu tenho aquele lema sentir e fazer. E aí o tempo foi passando, só despertou com a Carlinha, mas não era a hora. Aí quando eu fiz a última live com esse maravilhoso que está aqui na minha frente, Obrigado. aí ele falou do azul do Mediterrâneo, me deu um clique. Quando acabou a live, eu saí lá, eu fui pro site, fui comprar, e tem muita gente. Hoje mesmo, mais de 4 pessoas perguntaram: Mimi, onde é que eu adquiro o azul de metileno? Gente, comece seguindo esse cara aqui abaixo, o maravilhoso Ted. E aí, lá no perfil dele tem um link. Você vai entrar no site e vai pedir. Ele nos presenteou com o cupom Desafio Sem Mimimi. Clica, bota lá o cupom, você vai ter um desconto, faça parte da família. E hoje o principal é você compreender o que é o azul de metileno, né? O que é que ele faz com a gente? E eu vou contar sobre a minha experiência e eu tô assim chocada com o meu resultado. Primeiro, que foi assim, tipo, eu usei no primeiro dia, eu já Peraí, senti Mimi. coisas que eu vou contar Peraí, para você. peraí, Mimi. Peraí, Hum. peraí, peraí, peraí. Vamos dar boas-vindas ao TED. Oi, Eu vou TED, dar, tudo eu vou bem? dar. Bom Ele Pessoal, só vai dar dia! bom tema. dia, Eu vou dar, meninas. peraí. Aí no primeiro dia eu já senti algumas coisas e logo no segundo e terceiro eu senti mesmo o resultado. E eu fiquei impressionada com isso, por isso que a gente convidou, né,
ninguém mais do que ele produz, que ele distribui, que ele entende, né? E usa, porque a gente gosta de falar sobre o que a gente pratica. E aí a gente trouxe o maravilhoso. Então, que ele seja muito bem-vindo. Bom dia, Ted. E Bom aí dia, você vai meninas. ficar com a palavra aí para nos falar sobre essa maravilha. Obrigado pela apresentação. Vocês estão me escutando aí? Muito bem. Perfeitamente, tá. Ó, o azul de metileno, ele chegou para mim, a informação dele, há mais ou menos uns 2 anos atrás. Foi um amigo pesquisador meu que veio e me deu um toque, né? O nome dele é Edson. Ele falou assim, cara, você está sabendo que passaram aí nas pesquisas sobre o azul de metileno? É lá dentro de Dáquila mesmo, tá? Aí eu falei, cara, não tô sabendo não. Ele falou, ó, parece que está relacionado aí a uma das coisas que eles estão pedindo para a gente conseguir fazer a, o rejuvenescimento, né? Gerar uma capacidade assim muito grande também de energia mitocondrial e junto com isso deixar de que as mitocôndrias cedam elétrons gerando radicais livres, ou seja, ele combate o envelhecimento porque ele não permite que os elétrons saiam da mitocôndria. Isso diminui agressivamente a quantidade de radical livre que pode ser produzido tanto na célula quanto na parede do intestino. Aí ele falou assim, ó, e parece que o tripé aí do rejuvenescimento, da transmutação, eles estão pedindo para a gente começar a se atentar a usar o azul de metileno. Aí, né, então, assim, foi aí que eu comecei a me atentar ao toque que foi dado para o azul de metileno. Depois eu fui dar uma estudada melhor, percebi que ele já tem estudos, né, provando essa capacidade dele de melhorar a energia e a capacidade também de produzir, assim, resumindo por enquanto, ele estimula a produção de colágeno. Então, por isso que ele gera um potencial antioxidativo muito melhor que várias outras vitaminas antioxidantes, tá? Então, a princípio, foi isso, entendeu? E assim, no meu uso do dia a dia, depois a gente fala mais sobre as capacidades dele, neuroprotetora, a capacidade até de tirar, né, de nós registros de coisas negativas que a gente prende no dia a dia, e ele parece que ele transfere mais para a parte positiva. Então ele gera em nós uma capacidade de fixar só em situações positivas do dia a dia. Isso por si só já retarda o envelhecimento, porque o estresse oxidativo da questão emocional e mental já é vamos por aí, que controla, se não for, uns 70% a mais. Às vezes a gente fica tão preocupado com as toxinas alimentares, mas a toxina emocional, os paradigmas aí, a questão da mente, ela é muito maior, né? Então, a Eu princípio, experimentei isso, Ted, nesse final de semana. Eu fiz um LME, que é um seminário de liberação emocional. Gente, a gente não tem noção do quanto a gente oxida, envelhece, adoece, né? Porque qual é a maior questão de todos os ensinamentos do Peter e das coisas que o TED trabalha? É justamente a gente parar de envelhecer. O que é se envelhecer? A gente pensa só sobre beleza. Não, é sobre a gente não estar oxidando o corpo, destruindo, enferrujando, porque é aí que adoece, é aí que a gente acelera, sabe, nosso tempo de vida. Então, quando a gente ouve a palavra antioxidante, da forma que o mundo nos traz, a gente só pensa ficar linda, bonitinha, com carinha de 15 tendo 100 anos. Não é só sobre isso. É sobre a gente não morrer todo dia um pouquinho e acelerando. E é justamente o que o Ted falou com relação. Só basta essa questão hoje de internet. A gente não tem noção de quanto isso destrói a nossa saúde, quanto andar com o celular no bolso reduz a sua potência sexual, ele acaba com aquela frequência, ele desequilibra seu chakra, né, nessa parte. Então, muita gente, endometriose, cisto, eu fiz de tudo. Fez não, amor. Tira o celular do bolso, tira o celular do seu corpo, anexado a você. Então, tem coisas que a gente nem passa assim despercebido, mas que faz total diferença, né? O tempo, gente, exatamente. que a gente fica no celular, eu falo tanto isso com Carlinha. Carlinha, me desliga isso, vai aterrar. Porque cada 30 minutos nosso aparelho, que a gente está aqui usando, recebe uma descarga e isso vai para o nosso corpo a cada 30 minutos. Eu aprendi isso nesse final de semana. E isso vocês não têm noção de quanto, minha enxaqueca, Carlinha, não curou na carnívora. Ai, Carlinha, estou enjoada, eu estou com não sei o quê, tanto mimimi, a gente não se percebe, porque as pessoas não conseguem ir ao banheiro sem levar isso junto, gente.
É como se fizesse tipo um órgão a mais que agora faz parte do corpo. Ninguém quer soltar isso. E se E foi você grande perde, a parece que você perdeu a vida, né? Pronto, Parece que assim, pronto. perdeu o, o eixo, né? É Então, verdade. esse não oxidar, eu estava vendo aqui, gente, é muito terapêutico o azul de metileno. É muito profundo o que ele tem feito, assim, eu estou chocada, Ted. É, Porque no primeiro dia, o que é que aconteceu? Eu digo, eu vou experimentar hoje, no dia que chegou a caixa de manhã. Mas eu já tinha feito a primeira refeição, já era por volta de 1h30 para 2 horas da tarde. E aí, sabe quando tá aquela baixando a minha energia? Porque eu acordo a mil. E eu sou aquela. Bora papear. Bom dia, pessoal. Bora lá. Tava iniciando a live, caiu porque o assunto é profundo. É sobre azul de metileno e já deu um bug aí, mas bora lá continuar esse papo. Deixa eu convidar a Carlinha. Sejam todos bem-vindos. Caiu. Caiu e bora-se embora. Bora continuar que o papo hoje é sério. Quando a coisa é boa, é séria, acontecem essas coisas. Deixa o Isso Ted pega. voltar. É. O que eu Você tenho começou a ouvido. falar da sua experiência, o negócio, né? Foi, né? Você viu, travou tudo. Que é só o que a gente faz, né, gente? A gente faz as experiências e eu e Carlinha conta o que a gente pratica, o que acontece com a gente, né? O que aconteceu de bom, se funciona, a gente compartilha. deixa eu falar. Uma das coisas interessantes do azul de metileno é assim, ele é uma espécie de um coringa, sabe? Quando você começa a entender, ele é um cara que ele trabalha essa questão da depressão, tá? Então ele tem essa capacidade de interagir, né, na questão da depressão, do sistema nervoso central, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade de melhorar também a capacidade cognitiva e ele junto com isso também é um antioxidante, né, que melhora assim a questão da a produção de radical livre, né, e o rejuvenescimento por um todo. E ainda ele também traz uma melhora na energia, né? Então, assim, isso para resumir, porque tem muita coisa, muita coisa. E se você fosse fazer um combo de uma quantidade de suplemento para você atingir tudo isso, você gastaria muito mais, sabe? Muito mais. Aí você teria que comprar coenzima Q10, você teria que comprar uma astaxantina, um beta-caroteno poderosíssimo para ter um antioxidante parecido com ele, porque ele se assemelha aos melhores antioxidantes. Então ele não é compatível com vitamina C e vitamina E. Ele já está na classe da transresveratrol, do piterostibeno, da astaxantina, entendeu? Então ele é muito, muito poderoso. Só que ele é muito mais barato, entendeu? E ele vamos por assim, ele reúne vários em um só. Então, a pessoa que quer, através de algumas gotinhas aí, vamos pôr 5 gotinhas no dia, ela já vai ter uma melhora absurda, tá? Para mulheres assim do peso de vocês, eu acho que 5 gotas é o suficiente por ele ser um azul de metileno PA, né? Que ele é um azul mais puro. Eu, A princípio, pode falar. Quando eu usei a primeira vez, que eu estava falando, né, caiu lá o vídeo, eu senti um calorzinho, um aquecimento suave no meu corpo inteiro, mas isso só na primeira vez, no primeiro dia que eu usei. E eu estava com energia mais baixa, veio uma energia muito boa, uma coisa de minutos. Eu senti uma energia, passou, sabe? Eu estava querendo ficar sonolenta, e aquilo eu despertei, eu comecei a fazer coisas, eu achei aquilo fantástico. É, No segundo Não dia que eu tome, usei, Ted, eu não tome se mandei uma você mensagem quiser para dormir. Carlinha. Eu mandei uma mensagem para Carlinha. Disse, Carlinha, eu estou sentindo uma questão em mim, no meu corpo hormonal. Foi nítido para mim. Sabe aquele movimento que a gente tem no útero, no ovário, dias antes de menstruar? Eu senti isso. No O segundo marido dia, terceiro. agradece, hein, Mimi? Então, a pessoa como eu, com 51 anos, vou fazer no final do mês, 52, nossa, eu senti melhora nisso. E o ó, principal, assim, que eu fiquei chocada, que eu nunca ouvi ninguém falar, mas em mim, meu sono ficou ele profundo. Eu comecei a melhora o dormir sono. muito Eu bem. ia fazer esse adendo que a Carla comentou, mas ele melhora muito o sono, tá? Então,
ele melhora. Então, é que nem o CBD, né? O canabidiol. As pessoas falam, eu não quero tomar porque pode ser que eu fique muito relaxado, eu não trabalho no dia a dia bem, entendeu? Não tem nada a ver. Ele vai trabalhar na hora que o teu corpo precisar daquele hormônio, daquele tipo de sensação, ele vai gerar e aquelas glândulas vai estar totalmente relaxadas. Então ele não vai dar o sono, né? Ele vai melhorar o sono, né? Então, e ele não vai Na hora que estimular tiver que você. ser, né? Na hora que você for dormir é o Ele, que. ele não vai te estimular, ele não vai te dar um pico de energia, tá? Então, quanto à questão do sono, ele não vai trazer esse problema. As pessoas têm, assim, só ver a quantidade. Então, se ela tomou 5, ela começou a ter um pouquinho de dor de cabeça, sentir o corpo esquentar demais, ela pode diminuir para umas 4 gotas, tá? Principalmente a dor de cabeça, tá? Outra coisa que ela pode perceber também, se a urina dela mudar muito a cor, tá? Então, se mudar muito para o tom, ela pode também diminuir um pouquinho as gotas, tá? Então, não precisa continuar com aquele Azul, tanto de gota. azul céu, tá bom? Uma corzinha azul céu. É, se ela ficar muito azulona, porque ele é um pigmento, né? Ele foi descoberto É. como um pigmento, depois ele foi usado no combate à malária, até hoje é usado no combate à malária, né? Então, e infecção intestinais e urinárias. Então, ele começou a ser usado como antimalárico, infecção intestinal e urinária, e começou a ficar azulado demais, você pode baixar um pouquinho, tá? Mas o grande indicador é a dor de cabeça. Se a pessoa está tendo a dor de cabeça, ela vai estar sentindo um efeito contrário. Se a pessoa aumentar a dose, por exemplo, de 5, de 10 doses, ela passar para 20, ele vai ter um efeito antimicrobiano, aí ele já não vai trabalhar tanto a questão da energia. Ao contrário, ele vai fazer uma oxidação e vai matar parasitas no teu corpo, tá? Aí eu indicaria a pessoa usar o peróxido de hidrogênio como antimicrobiano e o azul de metileno como um melhora da questão cognitiva, mitocondrial, neuroprotetor, tá? Outra coisa, se a pessoa quiser fazer uso em 2 ciclos no dia, é muito bacana, tá? Então, assim, ela quer dar uma turbinada na mente. Aí, você precisa especificadamente usar ele sublingual, porque aí você vai ter o uso do azul de metileno pelo cérebro, tá? Então, se ela quer especificadamente turbinar o cérebro, ela não pode tomar com água, ela tem que tomar sublingual. Vai tomar sublingual, ele vai automaticamente ele vai para o cérebro, ele não tem tempo de chegar até os outros tecidos. Se ela quer uma melhora na energia por um todo, no corpo, no rejuvenescimento, ela vai ter que tomar com água, tá? Então fica a dica, porque eu coloco no frasquinho, né, a indicação de sublingual. Eu até tirei nos novos frascos a indicação de sublingual exatamente por isso, porque senão ele fica muito, só pode usar sublingual? Não, tá? Então tem essa dicasinha também. Ó, eu salvei algumas coisas que eu acho muito interessante, porque ele tem muita coisa, tá? Melhora os níveis de dopamina, combatendo o Parkinson, tá bom? Aumenta os níveis de serotonina e norepinefrina, dessa forma afetando a ansiedade, depressão e energia e memória. Melhora a doença bipolar, ação retardante do envelhecimento, a gente falou, melhora a função mitocondrial em 30%, que é o aumento do O2 entre 37% e aumento do O2 entre 37% e 70%. Combate, melhora a memória contextual de longo prazo, o tipo de memória em que se lembra e a origem e as circunstâncias em que foram obtidas a informação. Isso se dá pelo aumento do processamento cerebral, pelo aumento de formação de ATP nos neurônios. O que mais aqui que a gente tem? Tem perguntado aqui, o Ted, eu não estou lhe vendo dessa vez aqui, mas estou te ouvindo, né? Tá. Precisa dar pausa ou eu posso tomar uma vida inteira? Qual é a sua sugestão? Eu acho que suplementos, você tomando na dose certa, você vai ter só benefício. Não tem ciclo, né? Seu corpo produz peróxido de hidrogênio aliás, seu corpo produz vitamina C através do peróxido de hidrogênio, mas ele vai produzir na quantidade certa se você tiver com aquele suplemento. Agora, você baixou, ele não vai ter. A pessoa muitas vezes pergunta, mas qual que é o ciclo para tomar de zeólita? Enquanto você estiver sendo, vamos pôr assim, contaminada por monóxido de carbono, por metais pesados halógenos, Enquanto a gente viver, né? enquanto você estiver vivo. Então, qual
que é o Não ciclo? adianta nada. O ciclo é enquanto você quiser o efeito daquele nutriente no teu corpo, né? Então não é remédio, que eu vou tomar um remédio por toma 3 meses, para, vem, faz o exame e pronto. Não, você não está tomando um remédio para você tentar, vamos por aí, mascarar, né, um sintoma. Você está tomando um nutriente. Uma coisa interessante que eu acabei de falar da zeólita, mas ele tem, é essa questão do monóxido de carbono, tá? Ele é antídoto para o cianeto e o monóxido de carbono, ou seja, como nós ficamos expostos à fumaça de carros, né, isso é um potencial envelhecedor assim, de muito grande, né, oxidante, de intoxicação também, ele faz isso também. Olha outra coisa interessante, ele consegue retirar, a vitamina C tem essa capacidade, né, mas aí teria que também ter um suplemento de vitamina C com no mínimo 1.000 gramas aí, e talvez time release, que ela seja liberada o dia todo para você ficar o dia todo conseguindo fazer a filtragem do monóxido de carbono. No caso do azul de metilha, ele também combate isso aí, ele combate o cianeto e o monóxido de carbono, tá? Outra coisa, por isso que eu falo, ele é um coringa, cara, ele é Ô, por isso que a Peter, população, ô, enquanto... Peter, Oi? Ted, você falou da zeólita, eu tenho uma mania de te chamar de Peter, né? Mas você entende, porque são Eu, dois mestres inteligentes, aí a gente se eu acho confunde aqui. que é o nome Zeólita, estrangeiro. a zeólita tem um horário melhor? Qual é o uso da zeólita? Eu também já Azul, adquiri a minha, tá aqui, só que eu ainda zeólita, não comecei a usar. zeólita ou você quer dizer o azul de A metileno? Que ele zeólita. comentou sobre zeólita. Qual é o melhor horário que você sugere para a gente usar? Porque eu já fui indicada há muitos anos atrás, eu usei, quando eu fui numa nutróloga, eu nem conhecia sobre carnívora nada, eu fazia low carb na época, e ela me instruiu usar em jejum pela manhã e aguardar no mínimo 1, 2 horas. É, Eu queria ouvir a sua sugestão. sim, você vai ter um efeito terapêutico muito mais intenso quando você usar ela em jejum, mas não deixará de ter os mesmos efeitos, tá? Talvez em dose moderada, se você usar ela no dia a dia. Ó, o exemplo disso foi os biscoitinhos que eles fizeram lá depois do acidente nuclear em Chernobyl. Eles começaram a colocar a zeólita nos biscoitinhos das crianças. Eles conseguiram, biscoitinho, né, de bolachinha, eles conseguiram tirar toda a radiação das crianças através do uso de zeólita. Só que eles não pediram para as criancinhas entrar em jejum ou tomar só de manhã. Quer dizer, colocaram no biscoito. E isso já fez um efeito, tá? Então, eu sempre fiz uso dela separada, tá? Sempre separada. Ah, tomei, espero 1 hora ali para tomar alguma coisa depois. Ou antes de dormir também, tá? Que nem você falou. De manhã, melhor horário. Tem um protocolo alemão que você até melhora a absorção da zeólita se você esquentar a água e usar com a zeólita. É um pouco chato, mas tem essa dica. Mas você pode tomar de manhã, como você disse, muito bom, e tomar no final do dia, antes de dormir, com a barriga vazia. É esse protocolo, tá? Eu acho mais prático à noite também. Mais Eu sempre prático à falo para as noite. pessoas, mais prático, né? Porque você já jantou, dá aquelas 2, 3 horinhas ali, você já vai dormir, usa. Porque de manhã a gente tá ali, ó, toma suplemento, toma não sei o quê, acorda atrasado. Pô, a pessoa vai ter que acordar pelo menos 1 hora e meia antes, 1 hora antes, É né? Para tomar tal, para impossível. começar a fazer alguma coisa. É. É impossível. Para depois ficar esperando 1 hora para começar a se alimentar ou fazer o shot, não, não dá. Também Sim. concordo. Tem diferença, Ted, da zeólita em pó e em cápsula? É a mesma matéria-prima que eu Gente uso. que tem mimimi, né? Tem muita gente com mimimi de sabor. Ah, eu não consigo tomar, tipo, bicarbonato. Tem alunos que perguntam até se pode comprar cápsula, né? Pergunta a mim, a Carlinha no Pode, desafio, para colocar dentro, porque não consegue o sabor. manina. Ó, é a mesma matéria-prima, o pessoal tem essa frescura mesmo. Eu vendo um MSM, um enxofre que é em pó, e o povo também reclama porque o enxofre ele é um pouco azedinho, né? E seria melhor em cápsula. Só que você sabe que a cápsula vai sempre encarecer o produto, né? Porque você vai ter que fazer um encapsulamento, isso aumenta aí 40% o valor do produto e acaba se repassando na hora que você vai vender. Mas pode ser feito, Além sim. de ser feita de planta, né? A gente não precisa Mas a muito, não. Se zeólita beber até. É, a zeólita não tem gosto nenhum. Nossa, é impressionante. E as cápsulas, são 4, 5 cápsulas que tem que tomar de uma vez, né? Se eu não me engano, da zeólita, não é? Não é é, isso? para Algo você assim, né? 5 cápsulas, mas eu percebi que 2 cápsulas você já está conseguindo tirar efeito, sabe? Então, nesses 5 anos, eu fui vendo pessoas, as senhoras, senhores que entrou em contato, olha, minha vida mudou, tal, tal, e eu perguntei,
quantas cápsulas você está tomando? Ah, eu tomo de 1 a 2. Eu falei, caramba, cara, de 1 a 2 é 1 grama só, não é nem 5 gramas que a protocolo que a doutora Juliana Varão sempre pede, sabe? É de 3 a 6 gramas 3 vezes ao dia. É bastante zeólita, né? Lógico que ela está fazendo o protocolo relacionado às vacas aí, à quantidade de óxido de grafeno e a proteína spike. Mas os velhinhos aí que estavam, né, que tem uma vida assim, uma energia um pouquinho mais baixa, já tiraram o benefício, já melhoraram a saúde por um todo com 2 cápsulas. E eu tinha receio, né, de falar para a pessoa, usa só 2 cápsulas. Não, imagina, é 2,5 gramas a 5, aí que dá aquelas 5 cápsulas, né, para dar 2,5 gramas. Mas pode usar 2 cápsulas, que eu já vi pessoas assim, né, idosos falar, olha, melhorei minha vida por um todo com 2 cápsulas por dia. Quer dizer, ela não seguiu a indicação que estava lá atrás, que era 5 cápsulas, né? Mas deu certo. Então foi um. Sim, Tá, bastante, né? ó. E eu tô também, sabe o que, impressionada com o meu início, né? Que é pouco tempo eu tô usando o azul de metileno. Eu senti também total diferença no treino com relação à recuperação muscular. É, Tipo, antes eu qualquer coisinha eu estava muito dolorida. Agora não, é muito leve e logo aquilo se resolve. Não ele, fico muitos dias não, com dor. ele é conhecido por essa função, sim. Ele aumenta a recuperação após o exercício, ele diminui o estresse e deixa tipo, a sua mente relaxada, né? Então ele traz esse benefício. Ele é um suplemento para atleta também, tá? Ele tem essa função, sim. Eu ia até falar sobre isso, ó. Aumenta o foco, diminui a ansiedade social e ele ajuda nos exercícios, aumenta a energia, aumenta a recuperação após o exercício, diminui o estresse, deixa a mente relaxada, melhora o sono, tá? Então ele realmente, ele para quem está querendo uma melhora na performance, ele é muito bom, tá? Muito bom, tá? Mas se Eu você estou for muito feliz. pensar, mas se você for pensar bem, aí, se a gente for pensar nos benefícios do azul, da parte mitocondrial, né? Isso, Aham. isso faz muito sentido, porque, né, ATP, energia, né, a mitocôndria é a nossa casa de força Ele aumenta a do ATP, corpo né? praticamente, né? Então, assim, é isso, né? Ele, Não tem muito. ele Ô, atua cara, e qual diretamente. é que não tem estresse, né? Porque se ele melhora a função cerebral, cognição, sabe? Quem não tem estresse, gente, quem não está oxidando o tempo todo com esse mundo moderno. Então, eu já vi que não tem contraindicação, então. Isso que eu ia Só perguntar, grávida. contraindicação. Segundo os estudos, as grávidas, tá? Então, assim, segundo estudos, grávidas, porque não tem estudo suficiente ainda para falar se a grávida tem algum efeito colateral ou não. Então, a princípio, vamos precaver aí, mas dizem que grávidas não pode usar, tá? Pessoas que usam também. Olha, eu achava que quem usava lítio não podia tomar o azul de metileno, mas pode também, tá? Quem usa lítio, né? Que é problema, acho que problema emocional, né? Agora, tem uns outros Quero remédios. registrar aqui, sabe o que, Ted? Ah, Como que ela funciona? Porque quando alguém me passa qualquer coisa, eu fico buscando essas informações que eu quero entender como é que isso vai agir no meu corpo. Então, eu, nos meus estudos aqui, nas minhas anotações, compreendi claramente que a função dela é a seguinte: a gente ingere, penetra na célula, e aí ela exerce uma função oxidativa, neutralizando radicais livres. O que é que ela faz? Protege as células dos danos e, além disso, ela melhora a função mitocondrial, né? Que o Ted já falou muito bem. Então, porque ela aumenta a ATP, melhora tudo, gente. Porque resulta em mais energia, a gente fica com tudo, a energia disponível, né, no nosso organismo, para que a gente faça tudo em outro nível. Esse foi o meu entendimento. Fica tudo aprimorado é, quando a gente usa o azul. você está vendo? Ela tem uma outra ação que a gente consegue ter através de muitas quantidades de carne vermelha, que é melhorar o ATP através da creatina, entendeu? Então, assim, outra coisa que ele faz milagrosamente, aumenta o ATP também, né? Que está totalmente relacionado à nossa quantidade de energia que é produzida dentro da célula. É um suplemento que seria besteira, gente, como a gente já descobriu o peróxido de hidrogênio, seria besteira